maior e a Ilha do Príncipe. Ok. Voltando. Já me esqueci. Lembrei. Gente, de manhã a máquina velha vai subindo assim o morro com a dificuldade danada. Bom, eu sou coruja, né? Passo a noite acordado e durmo de manhã. Aí voltando pra cá, então a ilha, pessoal, de São Tomé, que é a maior, é onde está a capital, que se chama São Tomé. E a ilha menor, a Ilha do Príncipe, né? Além desses dois, existem pequenas ilhas. Nessas duas ilhas, pessoal, fala-se um crioulo diferente. Por incrível que pareça, né? A gente vai falar o que é crioulo mais à frente. Angola é o maior dos 5. Lá você tem 20 línguas nacionais, 20 línguas étnicas, pessoal. 20 línguas étnicas. As duas maiores são o Umbundo e o Quimbundo. Apesar de o Quimbundo ter menos falantes do que o Umbundo, é a língua mais privilegiada, porque é a língua da capital, né? Então eu imagino que deva existir determinados programas lá só na língua Quimbundo, não sei como é que eles fazem isso. Na Suíça são 4 línguas, né? Então o documento oficial tem que vir nas 4 línguas aí, né? Por incrível que pareça, nenhum dos 4 lá na Suíça é o inglês, né? Tem o italiano, o alemão, o francês e uma língua que só existe lá, chamada rético, né? A Suíça é dividida em cantões. Bom, passando... A Moçambique, pessoal, é o segundo maior em tamanho, é o único que é banhado pelo Oceano Índico, e ele tem, pessoal, uma cultura muito própria, porque ele recebeu influência da Índia há séculos e séculos. Tanto é assim que nos romances do Mia Couto, aqui e acolá aparece um personagem indiano. Eu lembro, por exemplo, em Terra Sonâmbula, que tem um casal de indianos e a mulher não fala o português, ela passa o tempo todo procurando sintonizar uma estação indiana para escutar os programas através do rádio, né? Então a Moçambique tem uma cultura muito própria, né? Ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Não se reprimam. Não? Então se calem para sempre. Bom, as literaturas africanas de língua portuguesa. Vamos entender o que é que nós estamos falando quando a gente usa esse rótulo, literatura africana de língua portuguesa. De imediato nós temos que fazer uma divisão, pessoal. Existe uma produção literária, entre aspas, aí, eu estou usando no sentido lato, largo. Existe uma literatura que antecede a chegada do europeu, uma cultura riquíssima, né, desses países mais antigos do que os europeus, tem uma cultura milenar. No entanto, eles só passam a usar a escrita após a chegada do colonizador. Então essa produção que antecede o colonizador é uma produção oral. Durante muito tempo se usou a expressão literatura oral, que é uma incongruência semântica, pessoal. Porque literatura significa palavra escrita. Litera, em latim, é palavra escrita. Por isso você diz ipsis literis. É você reproduzir palavra por palavra o que alguém escreveu. Quando você está reproduzindo algo que a pessoa falou, é ipsis verbis. Então, ipsis literis, palavra por palavra escrita. Ipsis verbis, né? Então, literal é algo que... Opa, pois não? Pode perguntar. Pode perguntar. Oi? Não estou lhe ouvindo. Vocês estão tentando falar e eu não escuto, é isso, gente? Ah, tá bom.
Mas podem, gente, interromper e fazer perguntas, viu? Não se reprimam. Se eu não souber, eu sou muito criativo para inventar uma resposta. Tô brincando, né? Então, antes, pessoal, se chamava literatura oral, essa literatura que era passada de geração a geração através da oralidade, ok? Essa literatura não pode ser chamada de literatura, porque não é palavra escrita. Então, por isso se criou novas expressões, entre elas oratura, né? Oratura é uma produção oral. Ela pode até ser gravada, não é? Ser gravada, mas continua sendo essa produção oral. Essa literatura, pessoal, nós não estudamos. Ela pertence aos folcloristas, aos antropólogos. São essas pessoas que estudam a produção oral de um povo. Quando ela ganha corpo de palavra, quando ela passa a ser escrita, aí sim nós podemos nos aventurar aí. Então essa literatura nós não estudaremos. Dentro da literatura escrita, nós temos que criar de novo uma subdivisão. A literatura colonial e a literatura nacional. A literatura colonial, pessoal, ela vai desde a chegada dos primeiros colonizadores, do século XV, começo do século XV, 1415, até o final da Segunda Guerra Mundial. É uma literatura, gente, que expressa a mentalidade do colonizador. Daqui a pouco eu vou trazer um exemplo e a gente vai entender isso. Mesmo escrita na África, mesmo escrita por nascidos na África, é uma literatura que não pode ser considerada literatura africana, porque é uma literatura que veicula a cosmovisão, o ponto de vista, os interesses do colonizador. É uma literatura, pessoal, na qual o branco vai aparecer sempre como um instrumento de Deus. Deus o chamou e ele, para seguir o chamamento divino, arriscou sua vida atravessando o oceano, né? Deixou o conforto do seu lar para poder auxiliar aqueles pobres que estavam ali em condições terríveis. A eles foi dado o saber de como melhor explorar a terra, a eles foi ensinado a ler e a escrever, e a eles foi dado, gente, o Deus verdadeiro. Eles estavam entregues às mãos do diabo. Então, Deus chamou essas pessoas para, como servos dele, ir lá ensinarem a verdade para eles, para os negros. Então, os negros sofreram muito no corpo, mas na alma só tiveram ganhos, porque conheceram o verdadeiro Deus. Então, para quem lê o terceiro texto, pessoal, deixa muito claro que a colonização é um projeto que visa silenciar o outro. Há um livro maravilhoso, é o meu livro de cabeceira, eu já li nem sei quantas vezes, chama Dialética da Colonização, do Alfredo Bose. E ele mostra, gente, como tão terrível como aqueles que tomaram as terras dos índios foram os jesuítas que os catequizaram. Então, essa literatura colonial, mesmo produzida por negros assimilados, são os negros que deixaram sua cultura de lado em favor da cultura do outro, pessoal. Mesmo esta literatura não nos interessa. Nós até podemos citar aqui e acolá alguma coisa, mas só como conhecimento histórico, tá? E aí finalmente vem a literatura que nós chamamos de literaturas africanas de língua portuguesa. A literatura que nasce em meados da década de 40, ali, 1945, que é uma literatura que vai trazer um novo paradigma, em que os negros, pessoal, antes colocados como uma coisa, um objeto, né? Inclusive como um empecilho, os negros impediam que esses países se tornassem civilizados, né? Esse negro era visto assim. Então essa literatura vai dar um novo olhar.
Vocês vão me permitir, eu gosto sempre de fazer isso, pessoal, uma ilustração, né? Eu vou lançar a mão aqui de uma da cultura pop, para a gente entender melhor qual o terreno que nós estamos pisando. Imagine a seguinte cena: um negro está nadando lá num rio africano, um rio lá da África. De repente um imenso crocodilo vem em direção a ele. E quando está prestes esse crocodilo de engolir esse negro, escuta-se um barulho, pessoal, um grito assustador que atravessa a floresta. E não se sabe de onde, um homem branco vem num cipó e cai sobre o crocodilo, mata o crocodilo e salva o negro. Primeiro, esse cipó, gente, devia estar amarrado no helicóptero, porque não tem árvore que vai atravessar aquele rio. Mas mesmo assim ele se atira lá e salva o negro. Esse salvador chama-se Tarzan. Vamos, pessoal, analisar esse pequeno trecho. Tarzan foi criado por um inglês chamado Edgar Rice Burroughs. Exatamente no começo do ano, faz 70 anos da morte do Edgar Rice Burroughs. Porque eu sei, porque Tarzan entrou no domínio público, né? Há 70 anos após a morte do autor, até 70 anos, a obra pertence aos herdeiros dele. 70 anos a seguir, ele entra em domínio público. Meus cordéis eu só posso fazer em cima de obras que já estão em domínio público, né? Esse que vocês estão vendo aí. Esse aqui, ó, esses dois aqui que são vizinhos, né? Cordel do Pequeno Príncipe eu escrevi antes de 2014, mas tive que esperar 2014 para poder lançar, né? Porque quando completavam-se os 70 anos da morte do Saint-Exupéry, né? Que é o autor da obra. Então, gente, Edgar Rice Burroughs, ele era um simpatizante da colonização. Ele via a colonização como um projeto que traria o bem da humanidade. Ele era um simpatizante. Tarzan, seu filho, é produto dessa ideologia. Quando, pessoal, eu vejo esse trecho, depois de muitos anos, é claro que quando eu era criança eu não entendia isso. A pergunta que se cabe fazer é o seguinte: quem deveria estar salvando quem, cara pálida? Aquele branco salvando o negro que nasceu lá. O negro nasceu lá, pessoal, e a natureza durante milênios, né, foi moldando aquele ser para conviver naquele ambiente. O negro não é negro gratuitamente. Ele o é porque foi uma forma que a natureza encontrou de torná-lo mais resistente ao calor dos trópicos, né? Ao calor. O cabelo do negro não enrolado, pessoal, né? Encaracolado de graça. Aquilo cria uma camada de ar entre o couro cabeludo e o cabelo que ajuda a refrescar mais o negro. O nariz do negro não é achatado de graça. Aquela forma, pessoal, permite resfriar melhor o ar quente que vem de fora. O nosso nariz, pessoal, tem esse formato para esfriar o ar, para o ar não entrar quente do jeito que é, né? Então, nos labirintos que ele percorre aqui, ele vai esfriando. O nariz do negro tem um formato lá para ele resfriar mais rápido aquele ar. Finalmente, pessoal, o negro, vocês veem aí que os negros são mais dotados fisicamente. As Olimpíadas são uma verdadeira comprovação disso, né? Como os negros ganham a maioria das medalhas que requer aptidão física. Então o negro, gente, tem mais força. Se tivesse que vencer o crocodilo, seria ele. Ele salvaria aquele branco. Quem é Tarzan? Tarzan é um filho de 2 antropólogos ingleses que responsavelmente trouxeram a criança até a África. E eles são então atacados por uma tribo de canibais, são mortos, mas a criança é salva por uma gorila, né? Por uma macaca. É um gorila exatamente.
um macaco que o leva lá para cima de um galho, e ele é criado como se fosse um macaco também. Até que ele se torna, pessoal, o guardião, né? Aquele que vai proteger os negros do ataque dos invasores, né? Então, gente, o Tarzan nada mais é do que a representação de uma lógica que favorece o colonizador. Eu usei essa metáfora, essa ilustração, para tornar mais clara do que é que nós estamos falando quando nós nos referimos à literatura colonial. Mas nos nossos dias nós temos também, pessoal, personagens ligados a uma ideologia. Pensem no super-homem. Gente, se nós tivéssemos de fato um super-homem, com os poderes que ele tem, para que usaríamos ele? Usaríamos ele, pessoal, para fazer a transposição do Rio São Francisco sem gastar tanto. Ele iria, pessoal, dar um jeito lá no deserto, tornar o deserto mais habitável. Ele iria, gente, servir a humanidade de uma maneira coletiva. Mas o que é que o Tarzan faz? O super-homem faz? Corre atrás de bandido, corre atrás de assaltante de banco, né? Ele está ali salvando a sua amada e está correndo lá atrás de bandido. Gente, quem é que tem dinheiro no banco? Quem tem dinheiro no banco, pessoal, é o grande capitalista, né? Então o super-homem, na verdade, é um defensor do capital. É o defensor, pessoal, desse proprietário, do dono da propriedade privada. Então a literatura também se presta a isso, pessoal, né? Pensem, por exemplo, no Tio Patinhas versus Zé Carioca. Zé Carioca é colocado como a representação do brasileiro folgado, que não trabalha, né? Enquanto o Tio Patinhas não, ele renuncia ao próprio bem-estar para poder acumular dinheiro e não depender de ninguém. Então, por trás de tudo isso tem ideologias as mais diversas, né? Olha a maneira como a mulher foi representada ao longo da literatura assinada por homens, incluindo a literatura de cordel. É muito recente, né? A emancipação dessa figura. Então tudo isso, gente, nos ajuda a entender, porque quando falamos em literatura africana, nós estamos fazendo de uma literatura muito recente, ok? Gente, sem querer ser racista, tá claro até aqui? Ok? Bom, vou seguindo. Eu trouxe aqui um trecho, pessoal, de um poema da Fernanda de Castro. Fernanda de Castro era uma portuguesa que veio bem criança para Guiné-Bissau, né? O pai dela era oficial da Marinha, então foi destacado pelo rei para servir em Guiné-Bissau. Então é um colonizador, né? Um representante do colonizador que chegou ali. Ela cresceu, pessoal. Aliás, antes disso, pouco tempo depois que eles chegaram, a mãe dela morreu de uma febre, contraiu uma febre, talvez malária ou febre tifoide, contraiu uma febre e morreu lá na cidade de Bolama. Por isso que ela dedica esse poema à cidade de Bolama, onde repousa, né, minha mãe e tal. Ela se apaixonou, pessoal, Fernanda de Castro, não só pela Guiné-Bissau, como pela África. Depois ela volta para Portugal, se casa com um português e mora lá e começa a escrever livros falando sobre a África. Ela escreve Aventuras de Mariazinha em África, que é um livro para crianças. Então, ela tinha uma paixão. No entanto, pessoal, independente desse afeto, ela fala do ponto de vista do colonizador. Ainda que não queira, ela acaba traindo esse afeto. Vejamos, pessoal. Aqui é um fragmento, vocês encontram a íntegra desse poema na internet. Só colocar a África Raiz, Fernanda de Castro, tem um poema. É muito longo. Aqui é só um fragmento. À tarde, à porta das palhotas,
em torno dos mais velhos, dos que sabem contar coisas remotas, dos tempos esquecidos. Os mais novos escutam com os 5 sentidos. Está perturbando aí, gente, o entendimento de que se trata de um poema rimado por conta do tamanho da letra aí, não é? Então temos palhota rimando com remotas, né? Esquecidos rimando com sentidos e por aí vai. Então, gente, ela aqui nos traz uma cena que é característica de uma sociedade ágrafa. O ensinamento é feito através da transmissão oral dos mais velhos para os mais novos. Então aqui o mais velho vai falar para as crianças e o tema daquela aula é por que existem brancos e negros. Vamos ver como é que o africano fala. Dia que Deus fez mundo, vejam aí a sintaxe perturbada, né, pessoal? Em vez de no dia em que Deus fez o mundo, nós temos uma sintaxe totalmente perturbada. Assim como os escritores da elite, quando traziam um personagem matuto, eles falavam linguajar totalmente estranho. Até hoje nas novelas você tem Marina, não foi assim que eu te ensinei. Então é uma sintaxe, uma pronúncia totalmente estranha, porque são pessoas do sul querendo falar sobre o Nordeste que não conhece. Então, dia que Deus fez mundo, faltou só né? Isso é uma cena lá do E o Vento Levou. Dona Sky deita já pra dentro. Não foi assim que eu e Dona Emily ensinamos. Tem menos educação que homem branco. Então, dia que Deus fez mundo, fez 2 homens igual. Problema aí de concordância. Deu a eles embrulho, 2 embrulho igual. E disse, não abri, senão eu castigar. Um deles abriu, pensou, Deus não vem cá. Deus foi e castigou. Ao outro deu caneta, a ele deu enxada. Depois fez ele preto e ele pôs-se a chorar. Veio então o diabo, sem ninguém chamar, pôs limão na cabeça, fez de festinha, e o cabelo zangou e ficou carapinha. Então, como vocês estão vendo, a origem das raças, pessoal, é feita a partir do mito de que todos eram iguais, como se vê, todos eram brancos, contrariando a história, pessoal. Os primeiros homens eram todos brancos. Pois bem, depois vem um deles desobedece a Deus e como castigo, Deus coloca ele inchada. Aí nós temos a divisão entre os que nasceram para saber e os que nasceram para fazer, né? Então essa dicotomia aí, os brancos que foram obedientes, Deus ilumina e eles nasceram para comandar. Os negros, por serem desobedientes, Deus castigou, eles trabalham no braçal, né? E aí, gente, o diabo vem e vai mexendo, vai fazer festa na cabeça dele, e aí o cabelo dele vai ficar enrolado. Percebem? Gente, esse mito jamais poderia ter nascido na África. Os mitos nascem para dar identidade à tribo que aqui o cria. Os mitos têm esse propósito, não é, de afirmar a identidade da tribo. Aqui nós temos um mito que vai contra. Como é que eu vou criar um mito para me rebaixar, pessoal? Não vou fazer isso. Então esse mito certamente é externo, veio de lá para cá. E como é que esse negro está falando, transmitindo? Porque esse negro, pessoal, é um assimilado. É o negro que desde criança foi ensinado daquele jeito. Então ele acaba passando adiante uma mensagem que vai contra ele mesmo. Nova ilustração, pessoal. Eu tenho uma amiga que um dia a gente estava no carro, eu dirigindo, e aí uma pessoa fazendo umas barbeiragens no carro da frente. Quando a gente passou, essa minha amiga diz, só podia ser mulher. Uma mulher falando mal da outra. Quem era essa minha amiga, pessoal? Quem é essa minha amiga?
O pai dela era motorista, era taxista. Tinha primeiro um caminhão, depois vendeu o caminhão, comprou um táxi e era motorista de táxi. O irmão dela, pessoal, também começou trabalhando para Ambev, entregava coisas no caminhão, bebidas, depois passou a ser motorista de ônibus. Essa minha amiga certamente passou a vida inteira escutando, tanto do pai como desse irmão mais velho, essa história de que a mulher obrigatoriamente é barbeira, quando sabemos, pessoal, que é uma mentira. Para a mulher é até mais barato o seguro do carro, porque as mulheres cometem menos infrações que os homens. E no entanto ela estava ali reproduzindo uma coisa que ia contra ela mesma. Então, gente, quando a gente vai sendo ensinado desde o berço, é difícil a gente romper esse laço. Então aqui nós temos, pessoal, um negro passando adiante uma visão contra ele. Aqui nós temos um caso típico de uma obra, no caso um poema, que pertence à literatura colonial. Ela veicula um preconceito contra os negros. Se vocês continuassem a ler o poema, vocês veriam lá na frente como ela mostra a religião católica dos brancos versus a religião dos negros. A religião de sacrifícios, que só produz conflitos, guerras, dissensões, enquanto a religião do branco é uma religião que promove a conciliação, traz o amor, aquela coisa toda. Ok, gente? Estamos aí quase no finalzinho, vamos até ele encerrar, nos tirar do... E aí a gente entra